Olá, pessoal. Uma boa noite a todos e nós novamente estamos aqui diretamente dos estúdios do jornal O Expresso para mais uma edição do nosso O Expresso Entrevista. E nesta quarta-feira nós estamos tendo a felicidade de receber aqui o jovem empresário Esdras Rômulus Baltazar de Souza, 39 anos, e ele é proprietário da Máximos Alimentos. Tudo bem, Esdras? Tudo bem, Marco. E você? Tá tudo bem? Tudo bom. Antes da gente bater um papo e contar um pouco da sua história e dos muitos produtos que você faz aqui em Capão Bonito, eu peço licença para você para que eu faça aqui o anúncio do nosso patrocinador, que é um parceiro nosso de longa data, para depois a gente poder bater um papo aí sobre massas à vontade, né? Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá, Luizinho, vamos falar bem do nosso amigo Bruno do Cimento? É isso aí, o Bruno só merece falar bem do Bruno do Cimento, tem todas as qualidades, inclusive é parmeirense o Bruno, né? Mas vamos lá, Bruno do Cimento, se você quer construir ou reformar, procure você também o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção, cimento, cal, argamassos e tudo o que você precisa para a sua reforma ou construção e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica aqui na Avenida Santos Dumont, em Capão Bonito, onde antigamente funcionava o depósito de bebidas Antártica. E o Bruno do Cimento também tem filiais em Botucatu e em Ponta Grossa, no estado do Paraná. É o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15 99 739 8857 e compre você também produtos da marca Votorantim para a sua reforma e construção no Bruno do Cimento. Com preço, você pode ter certeza que os preços são os melhores da região e a qualidade dos produtos do Bruno do Cimento para a sua reforma e construção nem se fala de qualidade. Muito bem, Luizinho, falamos aí do Bruno do Cimento. Agora nós vamos falar de um outro empresário aqui, um jovem empresário, o Esdras, né? Baltazar. O Rômulus é meio italiano, né? O seu sobrenome, Baltazar de Souza, Baltazar, tem que ser, sim. Souza é meio portuguesado, é isso? Isso. O Baltazar, na verdade, o Marco, ele tem tanto origem italiana quanto espanhola. Certo. O nosso lado da família é da origem italiana. É da origem italiana. Isso. A gente veio povoar aqui a região de Capão Bonito, né? O meu avô, que era o patriarca da família Baltazar aí, ele residiu por muito tempo ali na região do Gramadão. Certo. Onde, inclusive, a gente tem uma escola com o sobrenome Baltazar, que certo. é um dos irmãos dele. Certo. E ali eles tiveram muitas terras por ali, então a gente veio se acomodando aqui no E Paraná. aí foi indo, Capão Bonito, foi, certo? Exatamente. Família cresceu e espalhou. Tem muita gente em Sorocaba, tem um pouco aqui em Capão Bonito, um pouco ainda no Gramadão. Tá. E também um pouco lá no Paraná. Tá. E você é nascido em Capão Bonito mesmo? Sou capão bonitense já desde berço, né? Você tem 39 anos, você é novo, rapaz. 39 anos, Marcos. Consegue fazer as contas do ano que nasceu certinho? Consegue, né? Agora sim, 39 anos, né? Um jovem empresário. Mas diga uma coisa para mim, antes de você chegar a Máximos Alimentos, certo? Que depois a gente vai mostrar os produtos que vocês produzem aqui em Capão Bonito. E o objetivo desse bate-papo nosso aqui do Expresso é mostrar o que Capão Bonito produz. E hoje nós estamos convidando aqui um empresário que produz para vender em Capão Bonito e vender em toda a região, né? Sim. E é algo produzido aqui. Então esse é o objetivo do Expresso Entrevista de hoje. Estimular, fomentar e para que as pessoas conheçam também aquilo que é produzido aqui em Capão Bonito. Mas antes de nós chegarmos na Máximos Alimentos, conta um pouco da sua história de vida, né? Eu acho que você tem uma companheira lá que é o seu braço direito, né? Sim. Que é a esposa, é isso? Isso mesmo. Como é que é o nome da esposa? A esposa se chama Gisele. Gisele, então, que é o seu braço direito lá. Sim. Conta como é que foi um pouco da história de vocês até chegar na Máximos, depois nós vamos para Máximo. Eu sempre tive a veia comercial no sangue, né, Marco? Porque já desde os meus 7 ou 8 anos de idade eu já andava pra rua vendendo cheiro verde,
limão, coisa que a gente tinha no quintal, que a minha mãe fazia lá as suas porções e eu saía vender para ela. Vender. Eu sempre tive essa veia de comercial, né? E aí a gente já tinha esse interesse, minha mãe sempre teve também, minha mãe e meu pai, né, na verdade, sempre tiveram interesse em ter um negócio próprio. Certo. Então eu cresci com essa expectativa de ter um negócio próprio. Ainda não sabia qual seria esse negócio, né? Então eu fui estudar. Hoje eu sou formado sou técnico em administração pela ITEC de Itaquarivaí. Certo. Sou tecnólogo em silvicultura pela FATEC de Capão Bonito, inclusive na primeira turma. Certo. E fui fazendo os meus estudos e fui iniciando a minha atividade comercial na área, de empregado, né? Sim. Trabalhando como office boy. Depois eu consegui um trabalho melhor cuidando de RH de uma grande empresa aqui da cidade que trabalhava na área de silvicultura. Certo. Até que eu cheguei a ser o administrador de uma fazenda aqui na cidade. Certo. E foi ali que eu tive condições financeiras, né? De poder pensar então em ter um negócio próprio. Certo. Até então, a ideia era ter um negócio paralelo à minha atividade comercial. Na fazenda, tô lá gerenciando a fazenda. Isso. Certo. Eu falei, Gisele, vamos lá, você vai. Exato. Até a Gisele, assim, a pessoa que acreditou primeiro na questão, né? E sempre esteve comigo em todos os passos que eu dei, né? E está comigo, né? Graças a Deus até hoje. Graças a Deus. Encarando todas as dificuldades que nós tivemos. Sim. A gente precisa dar valor para quem está com a gente nos momentos difíceis. Principalmente. Até eu falo muito isso porque é o tempo que eu andava de bicicleta com ela na bicicleta, né? E hoje a gente tem nossas coisinhas e tudo mais. Então, é a pessoa que está comigo desde o começo. Então, Marcos, aí quando eu estava trabalhando na fazenda, eu resolvi abrir esse negócio para minha esposa e para um ex-cunhado meu, né, que veio a ser o meu sócio. Certo. E aí a gente não sabia muito bem o que fazer, todo mundo queria ter um negócio, mas não sabia o que fazer. Aí o que aconteceu? Na época, na ocasião, esse sócio meu trabalhava também numa empresa da cidade e ele teve contato com uma outra empresa lá de Americana, que produz pizzas. Certo. Nesse mesmo molde que a gente. E eles só trabalhavam com pizzas praticamente. E alguns outros produtos, mas bem inferiores em relação à movimentação de pizza. Inclusive, a gente foi cliente deles comprando pizza para trazer para cá, para a cidade. Tá. E aí a gente falou, não, por que a gente não tenta isso? Né? E aí esse empresário da cidade americana fez algo assim que, na minha história, foi inédito. Sim. Por quê? Ele convidou a gente para visitar a empresa dele. Certo. Né? E melhor de tudo, ele mostrou os caminhos das pedras. Das pedras, exatamente. Os trilhos que nós deveríamos andar, né? Certo. A gente foi lá, aí esse meu sócio na época, então, ficou lá por alguns dias fazendo um treinamento, conhecendo a rotina, vendo como é que produzia, como é que não produzia, enfim. Pegando todos os macetes, né? Inclusive até direcionamento na área fiscal e tudo mais, para tentar seguir o caminho correto já desde o começo. A área de higiene, vigilância sanitária, Anvisa, tudo isso. Né? Então a gente foi bem amparado, graças a Deus. Começaram com o pé direito. Exato. A gente surgiu esse anjo na nossa frente. Sim. Isso foi em 2011. 2011 foi quando nós começamos, né? Isso foi lá por volta de 2010, final de 2010, começo de 2011. Foi quando a gente começou. Vocês ficaram um tempinho para antes de começar. Sim, fomos nos preparando, né? Tanto financeiramente para o investimento, quanto de forma técnica, né? Para entregar um produto bom. E a gente estudou a cidade, viu que esse ramo não havia na cidade. Né? A gente enxergou um potencial nessa... Que era o início com pizzas prontas, isso? Só pizzas. Só pizzas. As pizzas eram frescas ou congeladas? Frescas. Frescas. Inclusive, quando nós inauguramos em julho de 2011, nós atendíamos apenas à noite. Certo. Tentando fazer um trabalho de delivery já naquela época, né? A gente estava meio... ainda no início, no engatinhar dessas questões de delivery, né? E aí a gente tentou. Tentamos ali por pelo menos uns 2 anos e meio dessa forma. Só que a gente não alcançou os objetivos que a gente queria. A minha meta como sócio, empresário, sempre foi atender o atacado.
Certo, vender por atacado, atender o varejo, isso. E atender o varejo e o atacado. E o atacado, isso. certo. Com um forte trabalho no atacado. Eu queria atender os supermercados da região. Supermercados para que eles revendessem. Isso, exatamente. Certo. Então eu sempre tive esse propósito. O meu outro sócio não tinha esse propósito, ele tinha um propósito de fazer uma coisa mais pro varejo. Pro varejo, que é de pessoa a pessoa. Exatamente. E aí a gente já teve aí algumas dificuldades, porque nós tínhamos ideias diferentes. Mas como ele cuidava da empresa e eu trabalhava, então eu deixei ele tocar dessa forma. Certo. Ou melhor, a gente chegou ao acordo que ele poderia tocar dessa forma. Certo. E a minha esposa estava lá, como minha representante cuidando dos negócios. Certo. Bom, aí passado um tempo a gente percebeu que não ia conseguir trabalhar dessa forma, né? E a sociedade também chegou ao fim. Certo. Eu adquiri a parte do meu sócio da empresa. E aí, então, eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida. Nessa época, o meu filho tinha acabado de nascer. Meu primeiro filho. Primeiro filho e você vai, vamos lá, sair do emprego que é um ótimo emprego, que eu amava e amo, né? Porque o trabalho tá lá, né? Mas eu amava esse emprego, amava meus patrões, né? Nunca tive nenhuma dificuldade com eles, pelo contrário, sempre foram pessoas maravilhosas para mim, né? E até um abraço para ele, pro Diogo Weiler aí, pra sua esposa Ana Paula, pro Francisco também. Sempre pessoas maravilhosas para mim, nunca tive nenhum problema e me identifiquei muito com o trabalho lá. Né? Sempre foi prazeroso para mim. E aí eu tive que tomar essa decisão, Marco. Meu filho tinha aproximadamente uns 6 meses. E você deixa a coisa certa para caminhar para algo que totalmente incerta. Totalmente incerta e sem horizonte, né? Porque quando você enxerga alguma coisa além do horizonte, ainda dá para dar coragem para você. Mas quando você não enxerga nada e só vê grandes desafios, embora hajam oportunidades, você fica um pouco inseguro quando tomar essa decisão, né? E aí você entra junto com a sua esposa, com a Gisele, falou, agora nós vamos estar junto aqui e vamos tocar. E aí houve a mudança na questão de fornecer para atacado, aí começa? Sim, aí que começa a atender atacado. Certo. Né? Aí eu vi que a gente não tinha o movimento que a gente esperava. Até aquele momento vocês vendiam a pizza fresca para varejo, isso? Varejo. E atendia algumas instituições mais religiosas, né? Igrejas que desejavam fazer. Pedia uma quantidade de pizza para fazer uma campanha, isso, você fazia. Exatamente, a gente começou a atender. Aí a gente achou esse nicho, certo, né, de comunidades e instituições sem fins lucrativos, né, que desejavam ou precisavam alcançar alguma meta para poder dar continuidade ao seu projeto. Certo. E aí eu vi essa vertente, eu tinha um pouco de varejo, né, e meu objetivo era focar no atacado. Certo. Só que para eu chegar no atacado, Marco, tinha muita coisa ainda para eu preencher, requisitos para eu preencher. E eu corri atrás de todos eles. Vigilância, tudo. Porque você deixava de vender a pizza, vamos dizer, fresca, para ter que congelar ela, é isso? Tudo isso, na verdade, não é só isso, né? Porque na verdade assim, a gente teve que adquirir mais conhecimento técnico, né, para poder conhecer mais equipamentos, para poder conhecer técnicas que façam um produto ter uma durabilidade maior, uma vida, uma shelf life que chama, né, a vida de prateleira do produto maior. E a gente foi fazer isso. Ele ficar depois de pronto, no mesmo jeito. Exato. Manter a qualidade o máximo de tempo possível. Que não deve ser fácil. Não. De jeito nenhum. É muito meticuloso. Certo. E a gente foi fazer isso. Então a gente buscou apoio primeiro do Sebrae. Certo. Né? E até hoje eu só trabalho com o Sebrae. Certo. Todos os momentos que eu preciso. Você indica? Indico. Quando você tiver dúvida, busca do Sebrae. O empresário que anda sem o Sebrae, ele está... com uma falta de uma ferramenta importante. Certo. É alguém que está trabalhando talvez com uma enxada que não está bem afiada. Certo. É alguém que está trabalhando com uma enxada que o cabo é mais curto do que ele precisa, ou melhor, é curto ao invés de o que ele precisa, que deve ser um mais longo, ou vice-versa. Então eu sempre busquei conhecimento com eles e trabalhei sempre com eles. E aí através do Sebrae, um trabalho deles chamado ALI, Agentes Locais de Inovação, a gente começou a desenvolver as nossas embalagens primeiro. Certo. Né? Que é a tecnologia primordial para você ter uma qualidade de produto final para o cliente. Certo. Né? E uma vida de prateleira maior ou melhor do produto. A gente fez o trabalho com eles, ficamos acho que uns 6 meses ou 8 meses mais ou menos. Eles desenvolveram para a gente esse logotipo que nós temos hoje. Fizeram
desenvolveram toda a nossa área comercial, a nossa visão, valores, tudo. Fizemos um trabalho completo com eles. E aí nós iniciamos então o trabalho de ir visitar os supermercados. Certo. Que aí começou o grande desafio. Conquistar o espaço. Exatamente. Conquistar o espaço. Você falou muito bem, porque essa é a palavra. Certo? É como se fosse realmente uma batalha. Sim. Onde você precisa usar todas as ferramentas que você tem ao seu alcance para alcançar o objetivo, senão você não consegue. Porque, gente, vamos lá, o cara tem um supermercado e ele geralmente tem um fornecedor dele de 20 anos e que tá dando certo com ele até lá. E marca conhecida, né? Marca conhecida. Como é que ele vai tirar e pôr uma nova, né? Qual vai ser a vantagem dele? Muitas vezes ele tem até dificuldade de espaço. Né? Sim, é a maior alegação dos nossos clientes, ou melhor, dos nossos potenciais clientes ainda, né? Sim. E aí eu comecei, né? Então eu deixava a minha esposa na fábrica, a gente produzia, naquela época a gente produzia de segunda a terça ou quarta-feira, dependendo da demanda. Sim. Eu enchia minha Fiorino, que eu tinha adquirido, e pegava a estrada. Certo. Ia lá, sempre a gente trabalhou com pronta entrega. Certo. Né? Para ter um artifício a mais para venda. E aí a gente começou, viajamos a região inteira. Certo. Né? Hoje nós estamos com mais ou menos 20 cidades atendidas. 20 cidades atendidas. Quando você começou com quantas cidades? Eu tinha 3, 4 cidades. Qual cidades que você ia? Começou, obviamente, com Capão Bonito. Capão Bonito. É nosso berço. Certo. E aqui, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar, porque todo mundo abriu as portas. Todos os supermercados da cidade são meus clientes, com exceção de um apenas que não, por enquanto. Mas a grande parte é nosso cliente. E já estão com a gente, Marco, desde o começo. Desde o começo. Então eu agradeço muito a Deus e aos empresários da cidade que me acolheram. Me acolheram. Muitos deram oportunidade para mim mesmo, naquele momento que eu precisei. E aí comecei Guapiara, Apiaí, aí comecei São Miguel Arcanjo, ali o bairro do Gramadão, Buri, né, Itapeva, e aí fui expandindo. Mas as primeiras cidades foram Capão Bonito, Guapiara, Ribeirão Grande, Apiaí e São Miguel Arcanjo. Certo. São as primeiras cidades. E aí a gente começou o processo, e aí vai, e ao mesmo tempo tocando o atendimento para instituições. Entendi. E é interessante trabalhar com as instituições porque o que acontece? Elas precisam arrecadar fundos. Sim. Né? Para poder fazer alguma atividade diferente ou sim, para complementar o caixa, enfim. Sempre precisam, as instituições sempre precisam. Sim. E aí a gente começou a trabalhar também nessa área. E aí a gente começou a atender. Quando a gente começou a atender essa demanda, a gente chama de demandas de campanhas, sim, a gente começou a precisar de mais gente. E daí a gente começou a contratar mais outro, assim por diante. Aí a gente foi caminhando, né, expandindo as cidades. Quando chegou um ponto que eu vi que não era mais possível produzir eu estar na produção em determinados dias da semana, junto com a minha esposa, para depois eu sair e distribuir meus produtos, a gente precisou equipar então a empresa com equipamentos, primeiro, para agilizar o processo e o trabalho, e também com mão de obra. Certo. Porque assim, a coisa foi crescendo. Foi, graças a Deus. Sim. A gente não tem como, pelo menos não hoje no Brasil, né, pelo menos para o pequeno, você tornar tudo mecânico. Sim. Né? Então você precisa tanto do equipamento bom, sim, quanto da mão de obra qualificada. Sim. Qualificada. E a gente começou a treinar os nossos próprios funcionários. Né? Tanto é que a gente, quando abre processo seletivo lá, Marco, a gente não pede experiência. Sim. A gente dá a oportunidade para a pessoa aprender. Não tem exigência de experiência. Sabe que a pessoa vai ter que passar por um processo de treinamento. E isso leva tempo. Sim. Quanto tempo isso demora para fazer? Investimento. Marco, para a pessoa produzir próximo daquilo que eu produzo, certo? Assumindo lá os equipamentos e tudo mais, levam 6 meses. 6 meses pro isso se a pessoa estiver disposta. Certo. Se ela não estiver disposta, ali em 2 meses ela já não fica mais com a gente. Você já percebe que não vai ter jeito. A pessoa mesmo pede para sair. Entendi. Né? Porque a gente foca ali, até eu gosto muito, que era uma das minhas metas também, era poder proporcionar oportunidade para as pessoas aprenderem. Sim. E o que eu acho mais importante, que é oferecer renda para as pessoas. Certo. Né? Certo. Eu sempre quis dar emprego por conta disso. Eu queria ajudar as pessoas, dando a oportunidade dela conquistar aquilo que ela queria conquistar.
E a gente teve gratas surpresas com pessoas que a gente contratou e assim, pessoas que não tiveram oportunidade em outros lugares e com a gente teve e se tornaram excelentes profissionais. Que alguns até não estão mais com a gente, mas a gente não tem nenhum demérito em falar deles, né? E aqueles que obviamente estão com a gente hoje. Né? Que são pessoas que a gente formou lá dentro e que estão lá com a gente firme e forte. Hoje você tem quantos colaboradores? Hoje nós estamos com 7 colaboradores. Diretos. Fora eu e minha esposa. Fora você e sua esposa. Lembrando que é uma atividade sazonal, né? Você tem aí, diferentemente de outras atividades, você tem um período do ano, né? Que é até diferente do que as pessoas imaginam, que sai menos, né? Sim. Então, o pessoal acha sempre, Marco, que essa área de alimentos, principalmente a minha área, pizzas e massas e salgados, que você tem uma procura maior no final de ano. Certo. Né? Porque o pessoal está acostumado a ver o movimento e tudo mais, né? Dos supermercados e tudo mais. Mas é o contrário. Para vocês, exatamente o contrário. Pode ser, talvez, por uma estratégia de marketing que falte? Pode ser. Sim. Mas hoje a gente enfrenta em todos os anos uma sazonalidade nesse período. Porque o pessoal foca em outro tipo de alimento, né? Foca em outras... Dezembro geralmente é um mês de festa, janeiro também, e vai até o carnaval, mais ou menos, né? Isso. Aí lá, a partir de fevereiro, mais ou menos, as coisas começam a se encaixar. Fevereiro, março, as coisas começam a encaixar de novo. A questão das campanhas, que é um carro-chefe nosso também... elas também param nesse final do ano. Sim, elas embalam de verdade a partir de abril. Certo. Que é quando as escolas, que são os nossos maiores clientes hoje, começam as suas atividades e tudo mais, aí começam a se planejar e projetar o que vão fazer. De novembro em diante, as escolas e entidades praticamente não tem muita coisa, porque aí vem Natal e Ano Novo, e aí vem Carnaval no Brasil. Exato. Então, as coisas, para vocês, de dezembro, de novembro até fevereiro, a tendência é do movimento cair. Exato. Né? Exato. Certo. Mas vamos lá, então você começou e começou com 4 cidades, hoje você tem 20 cidades, né? E você, quando começou, você começa com a pizza. Isso, certo? Correto. Com a pizza. Mas aí, como é que foi a ideia de essa migração para congelado e depois os outros produtos? Como é que foi? Aumentar o mix. Eu sempre tentei oferecer o produto da melhor forma possível para o cliente, né? Então, assim, embora eu soubesse que a gente precisava ter produto congelado, a gente ainda não tinha tecnologia para isso. Certo. Né? Então, a gente precisou estudar e se preparar para isso, né? Certo. Conhecer os equipamentos, como que é o processo de congelamento para uma forma segura do alimento e tudo mais. E a gente foi atrás novamente de cursos de preparação, né? Tudo sempre amparado pelo Sebrae, sempre foi via Sebrae. E a gente começou a conhecer os equipamentos para isso. Além disso, Marcos, a gente percebeu que a gente precisava oferecer mais do que só as pizzas. Né? A gente precisava ter um mix maior de produtos. Que ano foi isso que você começou a ampliar? Você falou mais além das pizzas. Bom, ali quando a gente assumiu em 2012, 2013 mais ou menos. Sim. A gente assumiu 2013 que eu assumi definitivamente. Certo. A gente começou a projetar como que seria o avanço da empresa. Certo. Né? Eu e a minha esposa. Falei, não, a gente não pode ficar só com a pizza. Certo. A gente tem que oferecer. E assim, nas minhas visitas aos clientes, eu percebia essa necessidade, os espaços que a gente podia preencher, atendendo. E assim, como eu sempre gostei de massa... Certo. Né? Então já parte daí, né? Por isso que eu sou fortinho, assim. Fortinho, né? Italiano, né? Tudo tipo Bonacente. Tem o sangue, Rômulos, né? Isso. Então a gente já começou, eu pensei e falei, eu vou atacar essa área porque é uma área que não tem tanta oferta na nossa região. Inclusive, nesse período, eu recebi um técnico na minha empresa, Marco. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque eu acho que nós, como Capão Bonitense, precisamos nos valorizar mais. Sim. Né? Eu acho que a gente é muito menosprezado na nossa região. Sim. Tanto é que quando, em alguns lugares, não todos, é claro, né? A gente fala que é de Capão Bonito, as pessoas ficam surpresas de saber que a gente é daqui. Sim. Né? Mas é de Capão Bonito? Eu chamo de Capão Bonito. Tipo, como? Né? Como assim? E a gente também tem essa síndrome de inferioridade em relação às cidades que nós temos ao redor. Sim. Então, eu comecei a fazer as massas, vi esse espaço, né? Eu gostava de massa, fiz o curso com o chefe Carlos Lange, lá em São Paulo. Certo. Você foi aprender para fazer. Foi, não. A gente não saiu
testando e fazendo coisas sem saber. Primeiro a gente foi não buscar foi a base. aleatório. Não, a gente foi buscar a base. E da base a gente começou a fazer as nossas aplicações. Certo. Né? E fui eu e minha esposa, a gente foi um dia lá, deixei meu filho com apenas 1 ano de idade em casa. Sei. Né? E aí foi fazer um curso. E fomos fazer o curso. E aí voltamos cheios de esperança, expectativa e tudo mais, e começamos a produzir. Né? E aí o que acontece? Esse produto, Marcos, principalmente a massa, ele é um produto de alto valor agregado. Certo. Então, se você hoje for visitar uma casa de massas fora da cidade de Capão Bonito, você vai encontrar um valor muito, mas muito maior do que o valor que nós oferecemos no nosso produto. Certo. Então, eu falei assim para minha esposa, Gisele, a gente precisa oferecer um produto que tenha qualidade e tenha preço. Certo. Primeiro, porque a gente tem que tornar o produto popular. Certo. Ele não é um produto popular. Sim. Tem a dona de casa, algumas donas de casa vão chegar na ilha do supermercado, né, refrigerada ou congelada, vão olhar uma massa, elas não vão saber como prepara. Né? A gente sempre gosta de comprar aquilo que a gente conhece. Certo. Então a gente precisa tentar fazer com que as pessoas conheçam. Popularizar. Exatamente. E aí a gente desenvolveu receitas, Marco, que a gente pudesse ter um valor que a gente alcançasse a nossa meta de lucro. Certo. Né? E que tivesse um valor que fosse aceitável para nossa região. Certo. Fosse acessível para popularizar. Exato. Nesse período, Marco, que eu recebi um técnico, esse técnico chegou para mim e falou assim, Esas, você está na cidade errada. Entendi. Seu lugar é lá em Sorocaba. Eu virei para ele e falei assim, não, eu não estou na cidade errada. Porque aqui sou eu que estou fazendo. E eu sou filho dessa terra. Sim. Né? Lá em Sorocaba eu sou um forasteiro. Sim. Além do que, a cidade e a competição é muito maior. Muito maior. Então aqui é o meu lugar. E eu vou fazer o meu produto ficar conhecido aqui. Sim. Né? Eu vou trabalhar para isso. Vai ser fácil. Não. Talvez eu não colha os frutos. Talvez meus filhos vão colher esses frutos. Mas eu vou iniciar o trabalho. Assim como outros grandes empresários da nossa cidade começaram lá no passado e hoje os seus filhos continuam, né? Essa questão de que você não está na cidade certa, eu escutei isso pro Hotel Baguaçu. Pessoal, você viu? Você não devia fazer esse hotel aqui, você devia fazer... Dói, né, Marcos? Dói, porque você ama a cidade, né? Claro, a gente tá aqui, né? É a nossa então terra. é uma forma de você valorizar a cidade que Exato. você gosta. A pessoa fala assim, você ganharia muito mais dinheiro se você estivesse em Sorocaba. Sim. Pode ser, sim. Mas eu não nasci em Sorocaba, né? A gente quer... E aí você, não, vou firme, vamos fazer. E a gente começou com as massas, né? Certo. Aí ainda era eu e minha esposa e apenas um funcionário. Certo. Né? E a gente produzia, tinha uma produção assim tímida, pequena. E lá ia você vender, sempre vendendo. Sempre eu vendedor. Certo. E a gente não tinha, Marco, um ponto de venda na fábrica. Certo. Porque o local onde nós estamos instalados hoje, já há 14 anos na verdade, desde o começo, é ali na Avenida Amazonas, né, número 404, em frente à escola Vale Encantado. Vale Encantado. Nós estamos instalados ali há 14 anos. Onde é o CPP? O antigo CPP. Antigo correto. CPP. Isso, exatamente. Isso. A gente está ali desde quando era o CPP. Desde quando era o CPP. E aí a gente precisava fazer esse trabalho, né, de divulgar esse produto, né? E aí eu fiz toda essa estratégia e tudo mais, e aí na época era só eu, minha esposa e um funcionário ainda, né? E a gente conseguiu desenvolver o produto. Tanto é que as pessoas, Marcos, isso é uma coisa gratificante pra gente que é produtor, né? Elogiam bastante o nosso produto. Bastante. E aí a gente fica muito feliz com isso. E a gente falou, não, tá certo. Embora algumas coisas não fossem como a gente imaginava ou esperava, como sempre é assim, né? Sim. Nós enxergamos que realmente era esse caminho que nós deveríamos seguir e era aqui que nós tínhamos que ficar. Capão Bonito. Aqui é a nossa terra e é aqui que a gente vai trabalhar. E daí a gente começou a produzir as massas. Adquirir equipamentos, né? Mais equipamentos para trabalhar. Você tem que equipar, né? Sim. Você foi aprender, você e a esposa foram fazer um curso, né? Sim. E aí, além da pizza, a massa daí. Exato. Aí a gente começou a produzir as massas. Então a gente começou a fazer rondelli, canelone, o contiglione. Certo. O nhoque. Até então a gente fazia só o nhoque tradicional. Certo. Né?
Inclusive... É o nhoque de batata. De batata, isso é importantíssimo ressaltar. Porque tem muito mercado aí, tem muito nhoque no mercado que é de farinha de trigo. Ah, de farinha de trigo. Só. Põe um pouco de batata, é uma massa de farinha de trigo com batata. Nem tem alguns, né? Obviamente. Sim. Nem tem batata. Certo. É só o seu é de batata. Batata mesmo. A nossa é 70% de batata. Certo. O restante é água, margarina e um pouco de farinha. Um pouco de farinha. Porque precisa. Mas, senão não dá. Mas, exatamente. Mas não é 70% de farinha. Não. Tanto é que o pessoal fica até surpreso com a coloração do nosso nhoque. Certo. Porque ele tem uma coloração mais amarelada mesmo. Certo, justamente por causa desse processo de usar mais batata do que os demais ingredientes. E aí a gente começou esse trabalho e tudo mais, com equipamentos, né? Porque como eu já tinha pouco tempo para trabalhar na produção, e só tinha eu, minha esposa e mais um funcionário, a gente precisava ter equipamentos para que a gente pudesse agilizar o processo. Certo. Então a gente já começou a unir a produção de pizzas com a produção de massas. E sempre seguindo a linha de trabalhar com produtos italianos, né? Certo. E aí, mas aí você fala assim, mas deixa eu perguntar, você é parmeirense? Graças a Deus. Luizinho, mais um feliz, né? Graças a Deus. Se não fosse também, não. E aí? Então, aí a gente falou assim, a gente precisa adicionar mais algum produto à nossa linha de produtos. E aí a gente ficou alguns anos estudando e projetando como a gente ia fazer esse investimento para adquirir equipamento para produzir salgados. Sim. A gente até tentou, e assim, eu tenho que fazer uma ressalva aqui grande para quem faz o salgado manualmente, porque é muito trabalhoso, é muito difícil. Fazer na mão? Mão, a gente tentou fazer. Certo. Mas a gente viu que... para atingir a escala que vocês necessitavam, na mão não dá. Não. A gente poderia até atingir, mas ia ser muito mais difícil. As companheiras que fazem os bolinhos para festa de igreja estão de parabéns, porque é trabalhoso. Muito, muito trabalhoso. Ô Luizinho, você tem aí uns videozinhos, umas fotos, né? Passa para mim. Bom, antes de você passar aí os vídeos, vamos mandar um abraço para turma, que eu tenho que mandar um abraço para um amigo aqui meu. Posso mandar? Fica à vontade. O Anderson Rodrigo, lá que sempre está assistindo a gente, lá do bairro Maciel, em Ribeirão Grande. Ele diz que gosta dos seus produtos, que já experimentou, já comprou e diz que gosta dos seus produtos, do Anderson Rodrigo, né? O Anderson Rodrigo estava reclamando esses dias que estava muito quente lá no bairro Maciel e foi nadar lá na cachoeira do bairro Maciel. Olha, cuidado, hein, Anderson Rodrigo, com a cachoeira lá. E também um abraço pro Adailton, o Du, que mora aqui no Vale Verde, né? Os dois estão felizes porque o Corinthians deles está ganhando um pouco de partido e os dois são corintianos, viu, Eda? Eles estão felizes, os dois. Um abraço pro Adailton e pro Anderson Rodrigo. Mandei abraço pra você também, hein? E é melhor você mandar abraço certinho, hein? Pra quem você quer mandar abraço. Eu vou mandar abraço então pra minha esposa, né? Minha companheira aí de jornada, Gisele. A patroa? Essa é a patroa. Ela que manda, na verdade, né? Você sabe que a gente só dá uma descartada, né, Marco? Quem manda de verdade é a patroa. Um abraço pra minha esposa. Verdadeira. Um beijo pra ela. Sim. Te amo. Quanto tempo de casado? Marcos, você vai apertar eu assim? Rapaz, se você errar agora do casamento, você tá morto. Vai dormir igual samambaia pra fora de casa. Casei em 2007. Vamos lá fazer a conta. Vamos fazer a conta agora. Vamos fazer a conta lá. 25 para 2007, você tem quase 20 anos de casado. Você tem fomos 3 anos 18 de namoro, anos de casado. 18 anos mais 3 anos de namoro e tá 20 anos pelo menos juntos, né? Sim, então isso aí. E é importante muito mais 20 anos para frente aí. Amém. E é importante ressaltar que essa minha companheira tá comigo desde quando eu andava só de bicicleta. No momento duro. E ela hoje... na garupa. Exatamente. Olha que beleza. Companheira mesmo. Companheira. E também mandar para meus filhos, né? Pro Davi e pro Benjamin, né? Que se eu não fizer isso, tá eu vou ter problemas em casa. Tá lascado. Outros dois palmeirenses. Graças Quantos a Deus, anos tem graças a Deus. O mais velho 12, que é o Benjamin. Sim. E o mais novo tem 6 anos, é o Davi. Certo. Dois parmeirencinhos. Isso. Maravilha. Também quero mandar um abraço para minha comunidade, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito. Maravilha. Pastor Marcos. Gente boníssima. Um abraço pro pastor, um abraço pro pessoal lá da igreja, meus irmãos lá, que são parceiros e companheiros também, graças a Deus. E acho que são esses. Então tá bom. Agora vamos lá, Luizinho, põe para nós aqui o vídeo que eu vou... Vamos pular. Isso aqui é um institucional seu falando das parcerias das pizzas, certo? Exato. A parceria com as escolas, entidades, igreja, foi importante para você no começo? Foi. E eu acho que, não sei se até hoje deve ser. Ainda é.
Ainda é porque a gente faz duas coisas aí. Sim. Né? A gente faz uma ajuda social, exatamente. Sim, né? sim. E a gente consegue também a parte financeira para a empresa, né? E também a divulgação dos nossos produtos, obviamente. Vocês entregam a pizza pronta. Prontinha, embalada. Certo. Qual que é o trabalho da instituição? Vender. E sabe o que é importante nisso, Marcos? Qual que é o objetivo de uma instituição? É produzir alguma coisa para vender ou é falar daquilo que eles acreditam? Falar daquilo que eles acreditam. Então, eu sempre falo isso para eles. O foco de vocês tem que ser em falar do trabalho de vocês, do projeto de vocês, da instituição de vocês, as pessoas, se relacionar com as pessoas. Certo. Né? Certo. E aí, até uma coisa importantíssima. A pessoa que compra uma pizza de uma instituição, ela não está comprando uma pizza, Marcos. Certo. Ela está ajudando com uma doação e está recebendo um presente, que é uma pizza. Sim. Está recebendo. Então é uma questão de conceito. Conceito. Né? Isso é super importante. Qual foi o evento que você teve que fazer mais pizza? Você lembra? Geralmente são as escolas. Sim. Né? Nós já tivemos escolas aí que nós tivemos que fazer 800 pizzas. De arrebentar fazer 800 pizzas, né? Você teve que trabalhar, né? Só com uma equipe bem treinada e eficiente, que é a que eu tenho hoje. Que você consegue fazer. Exatamente. Porque você tem que entregar no dia, é isso? Exato. Como que a gente trabalha? Trabalha com agendamento. Sim. Né? Então, a instituição entra em contato conosco, certo. Faz o agendamento da data que quer entregar. E nesse primeiro contato, Marco, o mais importante, ela não precisa assumir compromisso com quantidade. Sim. Só com a data. Certo. Quando faltam 4 dias para a data que ela agendou, ela avisa. Avisa, vendi X quantidade de pizza de tal sabor, de tal sabor, certo. De tal sabor. Nós iniciamos o processo de produção e no dia, hora e local indicados e marcados. Você continua trabalhando com essa modalidade ainda? Só Capão Bonito ou região? Você já tem? Região. A gente já tem clientes nesse sentido em Tatuí. Certo. Temos clientes aqui em Pilar do Sul, grandes clientes. Verdade? Sim. Atendemos Itapeva, também temos clientes. Agora isso aqui já é a parte de massa, né? Correto. O que é que nós estamos vendo aí? Aqui a gente fez um vídeo explicando aquilo que eu te falei, de tentar explicar para o pessoal como fazer. Preparo, como é fácil de fazer. Nesse vídeo rápido aí que tá nas nossas redes sociais também, você vai perceber a rapidez e agilidade. Esse é o rondelli? Esse é o rondelli. Do que é o rondelli? Aqui nós temos o rondelli de lombo com damasco e o de ricota com rúcula. Certo. São 2 sabores maravilhosos. Diga para mim qual dos produtos que você acha que caiu na melhor aceitação da população. Porque tem muitas vezes que você imagina uma coisa e tem o que acaba tendo aceitação. Aquilo que o mercado quer, né? Ou o mercado aceita, né? Sim. Você diz no sentido das massas ou das das pizzas? massas. Tá. Pizzas e massa, vamos lá. De tudo, no pizza. geral. A aceitação acho que é meio parecida entre a pizza e a massa. Por quê? A massa porque a gente não tem. Sim. Até tem alguns lugares que fazem, Marcos, mas fazem com massa de pastel. Certo. Nós não. Nós produzimos a massa. Importantíssimo ressaltar isso. Sim. Nós pegamos a farinha, o ovo e produzimos a massa de macarrão como a nona fazia. Entendi. É diferente. É diferenciado. E aí a gente faz o recheio nosso, o recheio preparado, né? Sim. E manda para os nossos clientes. Então, é como você tivesse com a nona em casa preparando o seu produto. Certo? A pizza, a nossa aceitação no mercado foi bom com a pizza. Por quê? Porque ela é uma pizza, não é super recheada, certo? Mas também não é uma pizza que você precise completar, a não ser que você deseje. Mas aí a gente tem linhas de pizzas diferentes. Tem a pizza Gladiador, que é a mais recheada, que nós temos 900 gramas. Temos a pizza máxima de 550. Sim. E temos a bandeja de mini pizza, que vem 8 disquinhos com 5 sabores diferentes lá. Certo. Então, assim, a aceitação delas, elas são equiparadas. Depende, às vezes, de região para região, uma ou outra se sobressai. Certo. Mas, no geral, elas saem bem todas. Saem bem todas. A aceitação foi todas, tanto as massas quanto Teve as algum pizzas. produto que te surpreendeu? Você falava assim, esse aqui eu acho que eu não gostei muito, vai ficar bom, e no fim foi bom? O que me surpreendeu, assim, Marcos, acho que seria mais a massa, realmente, o rondelli e o cannelloni. Rondelli e o cannelloni. Não pela qualidade, mas sim pela popularidade dele. Entendi. Né? Não é um produto muito popular, não é conhecido. Não é uma coisa. Esse aqui, o rondelli aqui e aqui o cannelloni. Isso, esse daqui são as nossas massas aromatizadas, que a gente chama. Sei. Então essas massas, por exemplo, a verde que você está vendo aí, é uma massa feita com espinafre. Espinafre. Na receita.
Essa daqui, a laranjada, ela é feita com cenoura. Certo. E a roxa, ela é feita com beterraba na massa. Beterraba na massa. Isso. Certo. Então não tem nenhum corante artificial. O canelone é a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nenhum corante artificial. Aqui já é a tradicional, que é feita com a massa com ovos, né? Que a gente chama. Certo. Todas as nossas massas de macarrão vão ovos. Vão ovos, certo. É massa de ovos. Isso, exatamente. Sempre. Até a gente está desenvolvendo no futuro aí, não muito próximo ainda, tá tudo em desenvolvimento, mas as massas que não levem ovos, porque temos pessoas que são alérgicas, né? Alérgica tem alguns clientes que até procuram a gente nos questionando sobre isso, né? Então a gente está estudando isso. Eu aprendi canona a fazer com ovo por enquanto, mas vamos achar uma solução. Mas vamos melhorar sim isso aí, a gente vai chegar lá. Então, assim, e aí o salgado veio, né, nesse sentido aí, complementando o nosso mix de produtos, né? Agora tem uma coisa que você falou do salgado, porque o que é o salgado comum que o pessoal vende? Esfirra, bolinha de queijo, coxinha, quibe, mas você introduziu o bolinho de frango? Conta pra nós como é que é isso aí. Marco, foi difícil. Sim. Foi muito difícil, a gente teve que fazer várias adaptações na receita, na técnica de preparo, a gente aprendeu a fazer... Sim. Com essas senhoras que produzem aí nas comunidades. Nas comunidades da cidade, exatamente. Esse aqui é a coxinha. E essa é a nossa coxinha, exatamente. Certo. A gente foi buscar conhecimento com elas. Certo. Né? Lógico que tem os segredos delas que elas não contam. Sim, né? sim. Direito delas isso. Sim. E a gente foi buscar conhecimento com elas e pegamos a receita delas, a receita que a gente conhece e aquilo que a gente poderia aplicar no nosso equipamento. E a gente começou a desenvolver a nossa receita em cima dessas três ideias de receita, né? E graças a Deus levou um pouco de tempo, muitas lágrimas, dificuldade, mas a gente conseguiu desenvolver uma receita que a gente pudesse congelar, certo? Que o cliente pudesse abrir a embalagem depois de adquirir no mercado ou no supermercado e ter a mesma sensação de ir lá comprar numa festa de comunidade. Numa festa de comunidade. Sim. Porque isso aí deve ter tido... Olha, esses aí são os equipamentos. Esse é a produção, é o nosso equipamento produzindo. Certo. Aí ela já desce do equipamento que formatado. Você falou que não dá para fazer na mão. Até dá, Marcos. Sim, mas até é muito a escala de produção que nós temos é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Demanda muito trabalho. Certo. Então a gente preferiu adquirir equipamento para a gente poder agilizar o processo de produção. Você diria para mim que o bolinho de frango foi o maior desafio? Foi o maior desafio. Até agora, porque você falou, eu quero fazer alguma coisa da minha terra. Sim. Sabe por que é o maior desafio, Marcos? Porque quando eu fui adquirir o equipamento, pesquisei várias empresas que tinham equipamento e tudo mais, e a primeira pergunta que eu fazia para eles vocês fazem o tal bolinho de frango? Que aqui em algumas regiões é capotado, enfim, tem alguns outros nomes. Bolinho caipira, tem vários nomes por aí. E aí eles falam, a gente já tentou, mas não conseguiu. Então os donos das máquinas, ou os fabricantes, isso aqui não conseguiram fazer. Eu falei, eu vou escolher o melhor equipamento, na minha opinião, vou levar e eu vou fazer. Certo. E nós fizemos. Certo. Entregamos, graças a Deus. E então, assim, foi um desafio proposto que nós acolhemos e vencemos. Tá. Hoje a Máximo vende pizza, massas e salgadinhos. Exatamente. Você continua na frente das vendas ou você tem outra pessoa que está nas vendas agora? Não, hoje eu tenho o William, né, um grande companheiro nosso aí que faz as vendas para você. Que faz a parte comercial pra gente, né? Ele faz as visitas aos nossos clientes e tudo mais. Faz essas 20 cidades que eu te falei. Certo. Com o nosso carro refrigerado, certinho, levando nossos produtos pros clientes. Tá. Você hoje faz... qual é a cidade mais longe que você faz aqui? A mais distante que nós atendemos hoje, eu acho que é a cidade de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora. Muito embora a gente já esteja também, eu não sei em distância agora, mas eu acredito que também a Fartura deve estar mais longe. Você tá aqui em Fartura. Salto tá aqui. Fartura a distância também não é. Salto de Pirapora é praticamente Sorocaba. Exatamente. Você tá batendo na porta de Sorocaba. Você já chegou em Sorocaba ou não? Ainda não. Sorocaba se cuide. A gente vai se estruturar mais para chegar lá. A Máximos vai chegar aí, viu? Você de Sorocaba. Se cuidem. Quer dizer, se cuidem não. Vocês se preparem aí, o consumidor de Sorocaba, que vocês vão ter produto Máximos aí. Pode esperar. Então você está na porta de Sorocaba, que é Salto de Pirapora, e aqui em Fartura, que já é uma distância boa. Ali Taquarituba você faz? Sim, Piraju. Então você tá... A gente tá expandindo. Daqui a pouco você tá no Paraná, hein? A gente já foi fazer algumas visitas lá. Ainda não temos clientes lá, mas o que acontece? A gente faz o que a gente chama de prospecção. Sim. A gente faz a visita em algumas cidades, alguns clientes, para levantar os potenciais clientes. Itararé você faz? O relacionamento. Não fazemos Itararé. Não. Você faz Itapeva? Itapeva nós fazemos. Itaberá, e aí vai para aquele lado lá. Daí pendemos pro lado de lá.
Tá certo. Exatamente. E a gente faz a prospecção, a gente vai estudando os clientes, vai fazendo contato com eles, achando a melhor possibilidade de negociação, exatamente, para a gente poder inserir nossos produtos nesses novos clientes. Então, a gente tem esse trabalho também. Bom, você começou com pizza, massa, salgadinhos, mas agora parece que tem um tarde de negócio de salgadinho, linha de boteco. Conta o que é o próximo passo de vocês, se vocês, quando vai surgir isso aí, se já está engatilhado, como é que é? Então, Marcos, a gente já vem desenvolvendo as receitas, né? A gente sempre trabalha antecipado. Quando a gente solta um produto, isso é importante também ressaltar. Quando você solta, você trabalhou uns 6 meses antes? A gente trabalhou antes, até mais às vezes. Certo. Até mais. A gente trabalha o produto antes no interior da fábrica, vai ajustando, fazendo ajuste aqui e ali, né? De qualidade, de produto, de chama alguns amigos de cobaia para, olha, testa isso aqui para mim, o que você acha? Tem também. A gente dá, às vezes, produto para funcionário, analisar. Analisa aí o que você acha. A gente tem vários produtos em desenvolvimento hoje. Desenvolvimento hoje. Vários, a linha boteco está em desenvolvimento? A linha de boteco é que está mais avançada nesse momento. O que é a linha de boteco? A linha de boteco, Marcos, é proporcionar para os bares e restaurantes da nossa cidade e da região um produto para que eles possam oferecer de salgados diferenciados. Não mais os tradicionais, como coxinha, bolinha de queijo. Aqueles tradicionais não, você não quer entrar nessa. A gente já tem hoje desenvolvido a nossa polenta recheada, que também é um alimento italiano, sim, uma cultura italiana. Tudo é coisa boa, né? Tudo é coisa boa, né? E temos isso aí, temos o croquete de carne, temos o croquete de frango, temos a bolinha de milho, né? Temos no português a bolinha de porco, que na verdade seria a pork ball. Pork né? ball, certo. E temos mais alguns outros em desenvolvimento. São desenvolvendo que é específico para o boteco. Exatamente. O que é o de boteco? É aquela porção, né, que o dono de restaurante ou de bar abre, coloca apenas no seu forno, na sua air fry, ele não vai precisar fritar de novo esse produto, certo? E ele serve a porção para o seu cliente. Certo. Já vem na embalagem porcionada para que ele possa fazer a venda. Certo. Entendeu? Ele não vai ter que pegar um pacote desse tamanho e porcionar para servir para o seu cliente. Já vem ali, a porção manda com pronto 6. para ele. Exatamente. Não quer que ninguém tenha trabalho. É 6, 8, é isso? Depende do tipo de salgado e depende do tipo de trabalho que o restaurante oferece. Mas em torno de 10 pelo menos. Certo. Para ser uma porção bem servida, né? Certo, 10. Isso. E aí o nosso cliente vai ter essa oportunidade de servir o seu cliente bem, com um produto bom, de qualidade, que ele vai ter... Prático. Exatamente. A gente quer oferecer isso já desde as nossas massas, que eu não disse isso lá, Marcos, e da nossa pizza, que são produtos pré-acabados, Marcos. Certo. Então, a dona de casa que quer preparar uma massa, por isso que tem aquele vídeo do preparo que eu te mostrei, que nós vimos aqui. Ela não tem trabalho para produzir. Entendi. Então, eu vou deixar uma marca para comer hoje em casa. Certo. Eu quero fazer um canelone lá. Eu vou ficar a noite inteira ou a tarde inteira preparando alguma coisa aqui. Muito embora o Marcos mereça. Sim. Mas eu não tenho tempo corrido. Exato. Hoje em dia, ninguém tem quase tempo para mais nada, né, Marcos? Isso é verdade. Então, o que vai fazer? Vai abrir a embalagem, tirar o nosso rondelli congelado mesmo. Certo. Rondelli, canelone, contiglione ou o nosso nhoque. Certo. Vai colocar o seu molho da preferência. Certo. Branco, vermelho, certo? Leva ao forno, 10, 15 minutos está pronto uma refeição chique. Certo. Como diz o meu amigo Chico. Certo. Do açougue. Certo. Ele fala isso. Chique. Comida chique. Comida chique. Vai ser um prato chique para uma visita que você prestigia com aquele prato, né? E que você teve um trabalho menor para realizar. Certo. Você tem mais... O que é legal quando você convida alguém para comer na sua casa, Marcos? Se sentir bem, comer alguma coisa boa. Conversar, como a gente está fazendo aqui. Interagir. Exatamente. Falar como que foi o dia, como está sendo a sua vida. Enfim, é o relacionamento. Sim. Né? Sim. E aí você fica lá preso na cozinha, fazendo isso, fazendo aquilo. Né? Muitas vezes não dá para bater o papo que você quer. Exatamente. E vocês proporcionam isso ali, porque tira da embalagem e põe no air fry ou no forno, dali um tempinho já está pronto para você consumir. Servir, exatamente. Tanto pizza as pizzas, salgados, eles têm um processo chamado de regeneração. Sim. Então os nossos salgados, a gente tem também a linha para fritar, tá? Sim. Mas o nosso carro-chefe é a linha frita, pré-frita. Sim. Então o cliente leva para casa, ele não precisa fritar de novo, ele vai só levar para sua air fry ou para o seu forno e vai servir. É pré-pronto. Pré-pronto. Todos os nossos produtos, todos. O nhoque
Não precisa fazer aquela velha técnica de cozinhar, esperar ele subir para... Pôr na água fervente, não precisa? Disso, nada disso. Olha aí, dona de casa. Preste bem atenção no que ele falou. Compra o nhoque da Máximo, que você não precisa nem ferver a água. Não, nada disso. Não gastar gás e nem água. Nem gastar a água gás, do nem fermento água. vai ser jogada fora, né? Tá certo. Você vai abrir a embalagem e vai colocar o seu produto no seu refratário ou na sua forma ali. Sim. Pôr o molho da sua preferência, se você quiser jogar um queijo em cima, uma carne, o que você quiser. Já vai estar pronto. Manda pro forno e tá resolvido o seu problema. Certo. Então a refeição pronta. Muito bem. Então, o próximo passo é a linha de boteco. Você acha que a linha de boteco vai estar pronta quando? Eu acredito lá no segundo semestre desse ano. De 2025? De 2025, exatamente. A partir de julho de 2025, vocês vão poder oferecer o comida de boteco. E aí vai aumentar o mix, vai ter o trabalho do William aí. Ele vai ter que ampliar. Isso. É isso aí. Vamos atender um nicho maior de clientes. Um nicho maior. Meu amigo Esdras, teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar para você? Acredito que não, Marcos. Você acha que deu para a gente discorrer bem aí? Sim, claro. Então eu queria agradecer você por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, certo? Eu convido as pessoas para conhecer os produtos de vocês. Os produtos da Máximos estão em praticamente todos os mercados de Capão Bonito. Correto, isso? Todos os mercados. Todos os mercados. E principalmente se tiver algum mercado que não tem ainda, é só pedir pro gerente. Olha lá, pede pro gerente. Se o seu mercado que você compra não tem produtos Máximos, pede lá pro gerente. E se a pessoa quiser conhecer o produto, vocês têm uma loja aberta para conhecer? Temos. Na Avenida Santos Dumont? Na Avenida Amazonas? Amazonas, Em 2023, certo, nós inauguramos o nosso ponto de venda dentro da fábrica. Certo. Então nós temos a fábrica e na frente nós temos um pequeno ponto de venda. Ponto de venda que tem todos os produtos seus. Todos os nossos produtos são disponibilizados lá também. Os produtos mesmos que você Máximos encontra nos supermercados da cidade, você também encontra lá. Qual é o endereço? Avenida Amazonas, para quem não sabe, é a Avenida do Estádio Municipal, lá do Campo do Elo. Correto. Certo. Número 404. Passa o Campo do Elo, logo em seguida tá lá em frente ali ao antigo CPP. O antigo CPP e a escola Vale Encantado. Atualmente hoje é Vale Encantado. Isso mesmo. Então, e funciona de que horário? Horário comercial? Horário comercial. Nós estamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 11. A gente fecha pro almoço. Certo. Reabre às 13 horas e fecha às 18. Certo. Isso de segunda a sexta. Sábado a gente está das 8 até o meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Horário comercial tradicional. Correto. Muito bem. O Luizinho se ficou com água na boca de ver aí, né, Luizinho? As deliciosas massas aí da Máximos, né? Esdras, obrigado por ter vindo. Sucesso aí para Máximos, certo? A gente tem que valorizar aquilo que é produzido em Capão Bonito, certo? E parabéns por você insistir, certo? Em falar e defender o que é produzido aqui em Capão Bonito, sim, certo? Claro. Então é esse o nosso estímulo aí para você, obrigado, certo? E o Jornal Expresso agradece de você ter vindo aqui e a gente poder bater esse papo para que as pessoas conheçam aqui, através do Expresso Entrevista, essa grande linha de produtos que você tem aí. Eu quero agradecer a você, Marcos, pela essa oportunidade esplêndida que você me deu, né, como empresário da cidade. E não só para mim, mas para outros empresários também. Sim, é uma ótima iniciativa, parabéns. Né, que o Expresso continue a fazer esse trabalho maravilhoso na cidade, de trazer notícia, informação e também de apresentar, né, aquilo que nós temos de bom na nossa cidade. Né, porque nós precisamos valorizar aquilo que é nosso. É isso aí. E é isso aí que você tem feito. Obrigado, parabéns. Tá, joia. Uma boa noite a vocês aí e vão ficar com vontade de comer produto da Máximos. Vão lá e comecem a adquirir nos mercados. Isso aí, vamos comprar, pessoal.